É com muita alegria que podemos mais uma vez ouvir a palavra do Senhor, como o Jean mesmo disse. E eu queria dar continuidade àquilo que nós temos visto por meio do livro de Josué. E por isso eu peço que os irmãos já deixem as suas Bíblias abertas no capítulo 5. Hoje nós vamos ver dos versículos 1 a 12. E a gente vai pensar um pouquinho sobre uma fé obediente. E é importante a gente pensar sobre isso, porque a fé é uma coisa que a gente não pode ver, né? Mas ela é evidenciada na nossa vida. Essa fé obediente, que é necessária e que vamos aprender um pouco a respeito dela, aqui no capítulo 5 de Josué, nem sempre é uma coisa, não é como uma pessoa, não é como um carro, não é como algo que a gente pode tocar, fisicamente falando, mas certamente evidenciamos isso. E pensando nessa perspectiva, daquilo que vamos ver mais à frente por meio do texto, eu pensei que muitas coisas nós não vemos, mas sabemos que existe. Existem muitas coisas que nós não vemos, como, por exemplo, os irmãos não veem o seu próprio coração, né? Ninguém vê o seu próprio coração, mas sabemos que ele existe. As pessoas à nossa volta sabem que nós possuímos um coração porque nós estamos vivos. É uma evidência, não é? Quando nós vemos um carro em movimento na estrada, nós não vemos necessariamente o seu motor. Nós não vemos o processo em que ele fabrica essa força motriz, mas sabemos que ele tem um motor porque ele está em movimento. Ou seja, quando as funções estão acontecendo naturalmente, nós podemos evidenciar o que existe. Da mesma forma, uma fé obediente. Podemos não ver a fé de maneira física, mas certamente evidenciamos elas para as outras pessoas, por meio da nossa postura, por meio das nossas atitudes. E é isso que eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos na noite de hoje. Após a travessia do Rio Jordão, como nós vimos na semana passada, né? A instituição do memorial, Israel parando ali depois da travessia, erguendo aquelas 12 pedras. O povo, nesse momento, devia estar cheio de excitação, motivação para conquistar. Se coloquem no lugar da nação de Israel nesse momento. Eles passaram 40 anos no deserto, caminhando. Eles foram libertos do Egito. E tudo aquilo que foi dito a Abraão, por meio de Deus, a promessa da terra prometida, da terra que mana leite e mel, tudo isso agora estava diante dos olhos deles. Eles viram o Senhor sustentando Israel, eles atravessaram o Rio Jordão agora, eles instituíram um memorial para que ficasse a lembrança deles. Esses homens e mulheres estavam desejosos de conquistar a terra. Ainda mais após a abertura do rio. Possivelmente ali tinham pessoas já motivadas com o fato de que certamente o Senhor os daria a conquista da terra. Diante dessa realidade, qualquer um esperaria da parte de um bom general de guerra, esperaria uma ordem de preparação, uma ordem de, vamos com tudo para cima deles. Talvez pensassem, diante dessa realidade, reavaliar estratégias para poder fazer isso da melhor forma e da forma mais rápida possível. Mas não foi isso que aconteceu nesse momento. Esses homens atravessam o Rio Jordão e depois de instituírem um memorial, ainda era necessário que eles aprendessem mais uma coisa antes da conquista. Apesar da conquista da terra
de Canaã ser completamente baseada na força do braço do Senhor, Israel tinha responsabilidade diante dessa aliança feita com Israel. Deus havia prometido a terra e ele conquistaria essa terra pelo seu próprio poder. Mas havia necessidade de Israel cumprir com algumas coisas dentro dessa aliança entre Deus e eles. E é isso que nós vamos ler agora. Diante dessa travessia, Josué para o povo e ele diz assim: todos os reis amorreus habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate e Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então, o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram os pães sem fermento e os grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, que tem seus propósitos e cumpre com eles, Deus. Por isso, Deus, cientes dessa verdade que acabamos de ver, nós te pedimos que o Senhor nos capacite a compreender cada vez mais a respeito de uma fé obediente, o poder que uma fé obediente tem em nossas vidas. Senhor, nos abençoa nesse momento, porque tudo que iremos ver aqui é para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós vimos, acabamos de ver no versículo 1 do capítulo 5 de Josué, ele inicia esse texto apontando para o impacto da ação de Deus. Ele vai mostrar, primeiramente, antes de dar a ordem do Senhor a respeito daquilo que Israel deveria fazer, ele vai primeiramente dizer que o impacto da ação do Senhor diante daqueles povos da terra de Canaã e os povos amorreus do outro lado do rio
todos eles, os corações deles, como a gente viu no capítulo 2 de Josué, se desfaleceram, se desanimaram diante da ação poderosa desse Deus. Aqueles reis poderosos que tinham a posse da terra prometida, eles ficaram impressionados e, ao mesmo tempo, estagnados com o poder de Deus. E isso nós vemos no versículo 1, como a gente viu na semana passada também. Mas diante dessa realidade, diante dessa situação agora, Josué, depois de informar isso para a nação de Israel, de registrar esse abatimento do coração desses reis, Josué aproveita o gancho e vai dizer assim: nesse tempo, ou seja, no momento em que os israelitas atravessaram o rio, no momento em que esses reis estavam desanimados, desencorajados em ir para a batalha contra os israelitas, foi nesse tempo que o Senhor veio até Josué e deu mais uma ordem para Josué. E a ordem é aquela que vemos no versículo 2. Deus chega diante desse povo eufórico, animado para uma conquista, confiantes nesse Deus. E ele fala assim: Josué, você tem mais uma tarefa antes de conquistar. Você vai circuncidar todos os homens israelitas. A nação de Israel não pode dar mais um passo sem que isso aconteça. Como eu falei anteriormente, irmãos, o que se esperava de Josué nesse momento era talvez, no máximo, um grito de guerra e liberar o povo de Israel para sair correndo nas muralhas de Jericó. Porque eles estavam animados, confiantes no poder do Senhor. Josué precisava simplesmente: vamos invadir, pessoal. Vamos invadir. Josué só precisava dizer isso. E era possivelmente aquilo que muitos esperavam. Mas, diante desse momento, Josué não dá uma palavra motivacional. Josué não dá uma ordem de guerra. Josué não repassa estratégias de guerra. Josué cumpre aquilo que o Senhor havia dito. Ao invés de promover logo esse período de conquista, Josué debilita os seus soldados. E eu falo debilita os seus soldados para que a gente possa compreender o que a circuncisão naquele momento implicaria. E é uma coisa que são detalhes muito específicos a respeito da circuncisão, que era um sinal da aliança. Mas só para a gente ter uma noção do que isso impactaria, eu queria lembrar do texto de Gênesis. Gênesis 34, precisamente. Quando acontece naquele momento, o filho de Siquém, Hamor, ele vendo Diná, filha de Jacó, ele chega e toma Diná, leva para a sua terra, e lá ele tem relações com ela. Nesse exato momento, quando Jacó e os seus filhos ficaram sabendo dessa atrocidade, eles ficaram indignados. Simeão e Levi, que eram irmãos diretos da mesma mãe que Diná, Simeão e Levi ficaram inconformados com esse ato. Então eles vêm, Siquém é mandado por Hamor, Siquém vem até Jacó, fala para ele o que aconteceu, mas o texto diz que o filho de Siquém se apaixonou por Diná. E ele queria ter ela como esposa. E nesse momento que Siquém chega lá, fala com Jacó, os irmãos de Diná, Levi e... esqueci o nome. Simeão, obrigado. Levi e Simeão, eles
propõe um trato com Siquém, para que a gente desculpe vocês e para que vocês recuperem a nossa confiança e o seu filho possa casar com ela. Vocês vão circuncidar todos os homens siquemitas. Siquém prontamente, ele estava desejoso de que isso acontecesse, e ele falou para eles: nós certamente faremos isso. E aí Siquém retorna para a sua terra. Siquém circuncida os homens da sua terra, inclusive ele mesmo. E nesse período da circuncisão, existe um período de recuperação que é necessário, porque é muito doloroso, principalmente para um homem já adulto. E diante dessa debilitação, Simeão e Levi vão sorrateiramente até a terra de Siquém, invadem a cidade dele, e por causa da debilitação de todos os homens siquemitas, eles simplesmente só fincaram as espadas neles. Não tiveram que batalhar. Eles não tiveram que lutar contra ninguém. Eles não tiveram nem sequer o trabalho, uma dificuldade. Eles simplesmente vieram na cidade e simplesmente cravaram as espadas, porque eles estavam completamente incapacitados. Foi isso que Deus pediu para que Josué fizesse. Se a gente pensar de uma maneira bem lógica, qualquer um espia de Jericó que estivesse passando por ali e visse esses homens de Israel debilitados do jeito que eles poderiam ficar, era a derrota certa. Mas por que então? Por que Josué então obedece a essa ordem? Qual a necessidade da circuncisão nesse momento? Por que agora? Qual o valor que isso teria diante da conquista da terra? Para respondermos essas perguntas, irmãos, nós precisamos olhar também para o texto de Gênesis. Gênesis 17. Deus falando com Abraão. Abraão já em idade avançada. Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, capítulo 17, versículo 10. Abraão, você e todos os homens da sua descendência, vocês guardarão a minha aliança por meio do sinal da circuncisão. Todos os homens devem fazer isso. Como a gente viu no texto, esses homens ainda não tinham passado por isso. Mas, meus irmãos, a importância da circuncisão nesse momento, no momento em que poderia simplesmente haver a batalha e a conquista de acordo com o braço forte do Senhor, o que acontece é a circuncisão. Mas o objetivo dela era que se cumprisse as exigências dessa aliança. Israel devia ser motivado não por uma obediência legalista. Israel deveria ser motivado, sim, por uma obediência, uma fé obediente, em cumprir com aquilo que havia acordado com o seu Senhor. Eles fizeram uma aliança, Deus e Abraão, e todos os descendentes de Abraão precisavam cumpri-la, para que tudo isso que Deus havia prometido pudesse chegar até eles. Mas como eu falei, não é uma obediência legalista. Não é obedecer por obedecer. Deus queria, nesse momento, fazer uma espécie de comprovação da fé dos israelitas, para que eles pudessem, de fato, compreender a realidade, o impacto e o objetivo da circuncisão. A aliança do Senhor com esses israelitas não era fruto de algo meramente externo. Não era simplesmente faça isso e não faça isso. Mas se baseava num reconhecimento da parte de Israel que ele pertencia a Deus. A circuncisão identificaria os israelitas como povo de Deus, propriedade exclusiva dele.
isso certamente não era visível. Não era um sinal visível para as outras pessoas. Mas Israel evidenciaria essa circuncisão por meio da forma obediente com a qual ela lidaria com as exigências desse Deus. A circuncisão, irmãos, também serviria como uma espécie de identificação com Abraão, o pai de Israel. E, consequentemente, autenticaria a participação deles nessa aliança. Esses homens precisavam compreender o que significava de fato a circuncisão, que não era meramente o retirar de uma carne da parte do seu corpo, mas que representava aquilo que essa atitude ilustraria, que era a circuncisão do seu coração. Homens obedientes a Deus. Homens que confiam no Senhor e somente nele, por isso são capazes de se arriscarem nesse momento em terras estrangeiras, a fim de que a vontade de Deus fosse cumprida. São esses homens. A circuncisão tinha esse propósito para Israel. O apóstolo Paulo fala dessa circuncisão do coração. No Novo Testamento, em textos como, por exemplo, Romanos 2, 29. Ou como, por exemplo, 1 Coríntios 7, 29, 19. Paulo fala sobre a circuncisão do coração como algo que deveria ter sido identificado pelos judeus. Porque muitos judeus achavam que era meramente um ritual. Aquilo ali representava que eles eram um povo de Deus. Quando, na verdade, Deus queria aquilo que não se podia ver, mas que certamente poderia ser evidenciado na vida deles. Essa circuncisão de coração era algo não visível, mas certamente seria identificado pelos outros povos. A nação de Israel, por meio da obediência, ela demonstraria o poder dessa fé, que confia no Senhor, que se apoia no braço do Senhor e não na sua capacidade. Era isso que Deus queria que eles compreendessem, assim como também cumprissem com a exigência dessa aliança. Como eu falei, essa geração não havia experimentado isso. Eles não haviam passado pela circuncisão até então. Mas no versículos 4 a 7, Josué vai explicar também, mais uma vez, o porquê disso. Por que circuncidar? Por que agora? Josué vai dizer nos versículos 4 a 7, porque eles não tinham passado por essa experiência ainda. E se aquilo não havia acontecido externamente, possivelmente os seus corações não compreendiam a importância da circuncisão na vida deles. Então eles precisavam passar por essa experiência. Por isso da ordem de Josué. Nesse momento aqui, a euforia e a motivação do povo de Israel teve que ser substituída por obediência e paciência. Coisa que não é fácil. Esses homens dispostos e aptos para guerrear, motivados pela travessia do Rio Jordão, motivados pelo fato de saberem que os reis cananeus e amorreus estavam desanimados em enfrentá-los em batalha. Deus chega para eles e fala assim: calma, vocês precisam obedecer. Vai chegar a hora em que vocês vão conquistar. Vai chegar o momento certo em que vocês tomarão as cidades dos cananeus. Mas agora é hora de obedecer. Tenham paciência. Ouçam a minha voz e obedeçam. Essa euforia foi substituída por uma obediência e paciência.
Pois Deus tem o seu próprio tempo, irmão. Deus tem o seu próprio tempo e a sua própria forma de fazer as coisas. Ainda que participemos ativamente dos planos de Deus, tudo só acontece debaixo da vontade soberana do nosso Deus. É no tempo dele, é da forma que ele estipulou, e nada além disso. Tanto é que encontramos no versículo 8 o relato de que eles tiveram que esperar. Israel teve que esperar pelo menos 4 dias para que os guerreiros estivessem recuperados da circuncisão, para que eles pudessem invadir. Não era o tempo, não era a hora, mas certamente aconteceria. Era isso que Deus estava falando para eles. Calmem, se acalmem, fiquem tranquilos. No tempo certo vai acontecer. Por quê? Porque vocês fizeram alguma coisa? Não, porque eu sou Deus. Se vocês me obedecerem, Deuteronômio 28, se vocês me obedecerem, vocês receberão a bênção. Se vocês não me obedecerem, vocês serão amaldiçoados. Descumprimento da aliança. Israel precisava aprender mais uma vez sobre uma fé obediente e paciente, para que pudesse cumprir com a vontade do Senhor. Mas o texto continua, irmãos. E depois de passar e relatar a respeito da circuncisão e do seu propósito para aquele momento, como acabamos de ver, o texto ele continua nos versículos 10 e 11 e nos revelam mais uma importância da circuncisão para a nação de Israel naquele momento. E os versículos 10 e 11 vão dizer assim: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, se recuperando da circuncisão, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. A circuncisão, irmãos, era um sinal que deveria ser evidenciado na vida desses israelitas por meio da sua obediência, mas também era um pré-requisito para a participação da festa da Páscoa. Quando a gente olha para o texto de Êxodo, capítulo 12, quando Moisés está relatando a saída do Egito, na última praga, Deus fala a respeito da Páscoa e como eles deveriam celebrar. E ele fala assim, estejam preparados, porque nessa noite, onde eu enviarei a última praga, vocês celebrarão a Páscoa. E como vocês farão isso? Por meio do sangue do cordeiro que será aspergido na porta de vocês, nas batentes da porta. Vocês serão libertos por causa do sangue do cordeiro. Mas para vocês participarem disso, é necessário que todo o homem israelita tenha sido circuncidado. Era uma exigência da parte de Deus. E é interessante enxergar aqui que, tal como a circuncisão não estava sendo praticada durante o período do deserto, a Páscoa também não estava sendo celebrada no período da saída do Egito. A última Páscoa que eles celebraram foi justamente 1 ano depois da saída do Egito. No ano seguinte da saída, no mesmo dia e no mesmo mês, eles celebraram pela última vez a Páscoa. Mas depois da desobediência de Israel, Israel peregrinou no deserto e todos eles não haviam ainda celebrado a Páscoa. Esses homens que estão aqui, esses guerreiros novos, essa nova geração de israelita, não tinham celebrado isso. E, portanto, agora, depois de provarem a sua obediência e o cumprimento da aliança do Senhor por meio da circuncisão, agora esse povo está apto para comemorarem essa festividade mais uma vez. Eles estavam aptos para promover essa celebração pelo sangue do Cordeiro que livrou Israel.
A Páscoa, irmãos, era uma das principais festas israelitas. E não era simplesmente uma festividade. Não se tratava aqui, Josué não está falando para eles celebrarem como se fosse uma recompensa pela circuncisão. Come aí à vontade. Não se tratava de pessoas reunidas para se satisfazer fisicamente da necessidade de comida. Não se tratava disso. A Páscoa representava algo muito maior e que deveria estar sendo lembrado por todos esses israelitas. Porque a festa por si só é legalismo. Mas Josué queria que eles compreendessem por que da Páscoa. Por que agora nós poderemos cumprir com esse propósito? E Deus falando aqui para eles, eles comemoraram. Porque agora estavam aptos para isso. A Páscoa simbolizava a libertação por meio do sangue do Cordeiro. Quando Deus então ordena que eles celebrassem a Páscoa depois de serem circuncidados, é porque por meio dessa fé obediente, agora eles estavam aptos para estar participando da relembrança do Cordeiro que foi morto. Algo que para eles, lá no Antigo Testamento, era uma sombra daquilo que viria, que nós sabemos que é hoje, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Como João fala no primeiro capítulo do seu Evangelho, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para eles era uma menção daquilo que Cristo Jesus faria. Eles deveriam se lembrar de algo que eles não viram, mas que foi ilustrado para eles. A celebração da Páscoa não se tratava de comer cordeiro. A celebração da Páscoa se tratava de uma relembrança do sacrifício em lugar do povo. O sacrifício que Deus proveu para que por meio disso o seu povo fosse libertado. Era nisso que eles precisavam pensar nesse momento. E por isso a circuncisão era importante para que isso acontecesse. Para que eles pudessem enxergar aquilo que eles não viam com seus olhos. E para que dessa maneira as nações em sua volta, as nações à volta dos israelitas, pudessem enxergar na vida deles uma fé obediente. Algo que eles não poderiam ver, mas eles poderiam certamente identificar na vida de homens obedientes que querem e temem fazer a vontade do Senhor. Após Israel cumprir com essas ordens, irmãos, essas ordens pré-conquistas, nós vemos no versículo 12 o encerramento desse momento, onde Deus cumpriu a sua promessa em fazê-los entrar na terra prometida. E agora, por meio do primeiro alimento que eles experimentaram da terra, acaba o maná. Deus havia cumprido com o seu propósito com relação a Israel. E agora só faltava conquistar a terra. Esses homens pisaram na terra prometida. E nesse dia específico, eles experimentaram o primeiro fruto que a terra gerou para eles. Por causa da fé obediente. Esse é o poder da fé obediente, irmãos. Que nos faz ir na direção da vontade de Deus, mesmo que em muitas situações não pareça ser a melhor escolha, como não foi com Josué. Se olharmos humanamente, circuncidar homens diante do povo inimigo é prejuízo. Mas homens obedientes experimentam o poder dessa fé por meio disso, obedecendo às ordens de Deus, independente do que aconteça. E agora,
eles experimentam o fruto disso. Eles estão na terra que Deus prometera. Eles estão se alimentando daquilo que a terra dava. E por isso, então, Deus fecha esse ciclo. Esse ciclo que começou na saída do Egito e agora está sendo concluído em Josué, capítulo 5, versículo 12. Esses homens evidenciaram essa fé, uma fé obediente, e que evidenciou o poder desse Deus em gerar a fé necessária para eles, para que eles pudessem entrar na terra prometida, para que eles pudessem experimentar e evidenciar o cumprimento da promessa de Deus. Mas, meus irmãos, diante dessa passagem, desses versículos que acabamos de ler, nós precisamos ver e trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas. E o primeiro desses ensinamentos que nós podemos trazer para nós, é algo que vai muito além de um sinal exterior, muito além de algo físico. A circuncisão foi vista na vida desses homens israelitas, naquele momento, não pelo padrão cirúrgico, mas por causa do seu coração. A circuncisão do povo de Israel foi evidenciada por meio da sua própria atitude. Aquilo que Paulo fala em Romanos 2, 29. Ser circunciso na carne não demonstra nada. Circuncidado é aquele que é pelo Espírito e que faz as coisas de acordo com o Espírito do Senhor. Obediência. Diante disso, irmãos, precisamos aprender com essa passagem do Antigo Testamento a respeito da vida de Josué, que nós precisamos evidenciar essa circuncisão de coração. Se Cristo Jesus já alcançou as nossas vidas, se nós compreendemos que Ele é o Cordeiro que deu o seu sangue em lugar das nossas vidas, essa circuncisão no coração é evidenciada por meio de uma obediência. Fé obediente. Obedecer a Deus sem ficar medindo as coisas. Obedecer a Deus sem ficar calculando prejuízos e benefícios humanos. Mas obedecer plenamente. Custe o que custar. Tal como vimos em Josué. Confiança em Deus. Além disso, irmãos, a segunda coisa que podemos aprender diante desse relato é que essa realidade dos israelitas precisa fazer com que nós enxerguemos a necessidade das nossas atitudes evidenciarem essa circuncisão. Nós precisamos viver uma vida em que as pessoas à nossa volta, em que as pessoas, sejam elas crentes ou não, olhem e enxerguem na nossa vida essa circuncisão, porque é uma postura diferente. Uma postura diferente dos padrões do mundo. É uma postura que não mede aquilo que é vantajoso para mim, aquilo que é favorável ou confortável para mim, mas que obedece. E essa atitude impacta a vida de outras pessoas. As pessoas precisam olhar para a gente e enxergar em nós que nós pertencemos a Deus. Elas precisam olhar nas nossas atitudes diárias, seja no trabalho, na faculdade, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, que Deus tem feito uma obra maravilhosa nas nossas vidas. E que por isso nós podemos agir de maneira diferente das outras pessoas. Eu não ajo de maneira diferente para evidenciar que as pessoas estão erradas.
eu ajo de maneira diferente, conforme a palavra de Deus, para que as pessoas possam ver em mim que sou alguém que pertence a Deus, exclusivamente a Ele. Nossas atitudes precisam demonstrar isso. E por último, mas não menos importante, precisamos compreender, irmãos, que da mesma forma que a circuncisão lá no Antigo Testamento não se tratava meramente de uma ação exterior e física, da mesma forma a Páscoa não se trata de uma celebração festiva, de um sentar para comermos juntos. Esse momento em que Deus ordena a nação de Josué celebrar a Páscoa. Ele é importante nas nossas vidas, porque é algo que eu preciso lembrar constantemente. Eu não preciso esperar a Páscoa chegar para me lembrar, para trazer à memória que Cristo Jesus deu o seu sangue para me salvar. Eu não preciso esperar as festividades da minha igreja para que eu possa me lembrar que o Cordeiro foi imolado numa cruz, para que eu pudesse ter vida e pudesse utilizar dela dessa forma, honrando a Ele. A Páscoa deve ser uma eterna lembrança nas nossas mentes. Ela deve guiar as nossas ações, porque só podemos ser capacitados para obedecer a Deus se compreendemos essa realidade. Da mesma forma como Israel só podia começar o processo de conquista posteriormente a esse processo de circuncisão do coração e a celebração da Páscoa no coração. Somente depois disso. Precisamos estar atentos a isso, irmãos. É uma lembrança muito rica e preciosa. Como Pedro diz na primeira carta dele, não foi por ouro ou prata que vocês foram comprados. Não foi por nada perecível nesse mundo que vocês foram comprados. Mas vocês foram comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, que morreu numa cruz. Essa é uma lembrança que nós não podemos esquecer ou deixar passar despercebido na nossa cabeça. Da mesma forma, interessantemente, esse texto nos remete àquilo que nós vamos experimentar agora. Esse momento da ceia que vamos celebrar agora é um momento de relembrança. Pois só podemos fazer isso porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Que Ele está diante de Deus, à destra do Pai, e que um dia Ele vai voltar. Nós celebramos a ceia como uma lembrança daquilo que a gente não pode ver, mas é evidente nas nossas vidas, porque nós celebramos da maneira correta. E precisamos celebrar assim, irmãos. Esse momento em que nós participaremos agora da ceia, não pode ser simplesmente algo de tomar o vinho e comer um pãozinho. Mas isso deve levar sempre às nossas mentes aquilo que isso representa. De maneira maravilhosa, Deus preparou que justamente no dia da ceia a gente pudesse relembrar rituais, não físicos, mas espirituais, que Israel precisou fazer. Deus prepara com carinho cada um desses momentos. Amém? Queria então, portanto, chamar aqui à frente aqueles que vão me auxiliar servindo a ceia. Pastor Elcio, Heber, Leandro, Jeanzinho, Evandro. Queria chamar os irmãos